Olá, queridas irmãs, mulheres da Igreja Batista Central de Uberlândia. Que bom estar com vocês, falando a vocês, embora virtualmente, mas eu fico pensando no privilégio que nós temos também de podermos usar os nossos recursos que temos para esse fim. Então eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a Silvia, minha grande amiga e irmã em Cristo, e também a pessoa da irmã Elba, na direção da MCM desta igreja, pelo convite. Eu escolhi como tema para esta reflexão lidando com as emoções em tempo de pandemia. Lidando com as emoções em tempo de pandemia. E vou ler o texto de Jeremias 29, 10 a 16 e Provérbios 19, 21. Jeremias 29, 10 a 16 e Provérbios 19, 21. Acompanhem comigo essa leitura. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E em Jeremias 19, 21, lemos: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que Deus nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo frutífero para todas nós. Nós temos vivido, minhas queridas, um tempo onde muito tem se falado sobre o novo normal. E não é minha intenção aqui expandir essa temática, até mesmo porque eu fico pensando o que era o normal para cada uma de nós, né? Então, o que viria a ser esse princípio de normalidade para cada uma de nós. Mas considerando uma rotina e pensando no que era a normalidade que tínhamos antes da pandemia, essa normalidade individual, onde cada qual tinha na sua realidade, chegou um momento em que tivemos que reorganizar todo o nosso modo prático de viver e também ajustar na nossa realidade. E aí, diante desse quadro de mudança, eu pergunto a você individualmente: o que você está fazendo ou você está tendo controle de todas as situações pelas quais você tem passado? Eu vou repetir. Você está tendo controle sobre todas as situações pelas quais você tem passado? No início tudo parecia fácil, não é? Quem saía, por exemplo, diariamente para trabalhar, passou a ficar mais tempo em casa, desfrutando da companhia da família. As marmitas foram trocadas pela comida de casa, na hora apropriada, sem precisar requentar, e ainda também desfrutando do aconchego familiar nessa hora de refeição. Quem terceirizava o acompanhamento das tarefas estudantis, escolares dos filhos, pôde se organizar para então estar mais presente nessas atividades. Percebam que eu estou falando sobre uma sociedade ideal, uma sociedade com condições alcançáveis. Então, aqui nós não vamos entrar na questão das diferenças sociais. O certo é que, de início, nós fomos todas levadas a ficar em quarentena. Então, a impressão que a sociedade tinha naquele momento inicial é que duraria somente alguns dias, talvez algumas semanas, mas não, o tempo passou e todas nós fomos paulatinamente tomando a consciência do que estava acontecendo, tomando a consciência do real. E então a nossa condição de vulnerabilidade passou a ficar mais exacerbada, mais evidente. Estamos vivendo então esse tempo de pandemia. Desde março, aproximadamente meados de março, nós fomos impelidas, nós fomos coagidas de certa forma a vivermos em isolamento, em distanciamento social.
E o novo coronavírus, o Covid-19, ele surge de uma forma invisível, surge de uma forma inesperada, surpreendente e devastadora. Algo absolutamente imperceptível aos olhos, mas absolutamente perceptível ao corpo fisiológico humano, dadas as proporções, as consequências maléficas da sua atuação no corpo. Então, minhas queridas, eu quero convidá-las a refletirem comigo sobre o que o impacto, mundialmente falando, dessa natureza pode causar na vida de uma pessoa. Diante dessa atual vivência, então, muito peculiar a cada uma de nós, eu pretendo destacar duas características somente, que são muito inerentes à nossa humanidade, mas que movem a nossa existência de maneira muito distinta. E a primeira delas que eu quero destacar é a impotência. É uma palavra que tem por significado a incapacidade de levar algo adiante, é a falta de poder e que provavelmente nos damos conta somente quando ela se manifesta em nossa existência, no nosso dia a dia. Então, eu arrisco dizer, minhas queridas, que a impotência talvez seja o primeiro impacto que sofremos quando nos apercebemos que estamos realmente diante de uma situação em que já não podemos controlar o que acreditávamos exercer algum domínio sobre os vários aspectos da nossa vida. Ou seja, no momento em que a impotência ela se estabelece, eu percebo que eu não tenho o poder que pensava ter sobre a minha própria vida. Eu percebo que não tenho o poder sobre a minha família. Eu percebo que não tenho total poder sobre a minha saúde, não tenho total poder sobre os meus projetos, não tenho total poder sobre absolutamente nada. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas por mim mesmo eu não tenho poder absolutamente sobre nada. E nesta hora, talvez surja então a desilusão e a frustração, porque nós passamos a ficar reclusas até em nossa própria limitação. Algumas coisas passam a não fazer tanto sentido. Nós nos conscientizamos que não podemos controlar o tempo todo e agora precisamos aprender a lidar com a nossa impotência. E a partir daí, então, começamos a perceber que também precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções frente às incertezas que surgem. A incerteza do emprego, das finanças, da saúde, dos projetos, dos estudos. E surge, então, uma grande questão, minhas queridas. Como fica a nossa saúde emocional em meio a tudo isso? Como você está emocionalmente diante dessa sua atual vivência? Minha pergunta tem por base o fato de que neste momento nós estamos enfrentando perdas, e se estamos enfrentando perdas, nós estamos também passando por um processo de luto. Então, como vai, minha querida, a sua saúde emocional nesse processo? Neste contexto, muitas famílias perderam e estão perdendo entes queridos pelos quais não puderam e não podem se despedir com os rituais a que estavam acostumadas. E eu quero destacar que quando falamos em luto, nós não estamos falando somente em morte. Nós perdemos o abraço, nós perdemos de estar juntos. Pessoas estão perdendo o emprego e, em consequência, estão perdendo também o equilíbrio do orçamento familiar. Mesmo antes da pandemia já era tão difícil. Pessoas perdendo viagens, casamentos sendo reagendados, perdendo saúde, enfim, perdendo expectativas anteriormente tão bem projetadas. Eu não sei, minha querida irmã, minha querida amiga, qual é qual é a perda que você está enfrentando neste momento, embora algumas delas eu penso que sejam muito comuns a todas nós. Mas de repente tudo isso está sendo muito difícil para você e talvez muito mais do que você pensasse ou pensava que fosse suportar. No texto inicial, no texto bíblico, nós lemos que nós até podemos fazer planos, mas o texto nos alerta que o efetuar é de Deus.
E nós, quando falo em fazer, quando lemos em fazer planos, eu fico pensando que nós até devemos também, porque é salutar que façamos planos, é salutar que organizemos o nosso dia a dia. Mas nós precisamos lembrar que o que prevalece de fato é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Então, não é fácil exercer a nossa fé quando as coisas fogem do nosso controle, quando não acontecem da maneira como nós planejamos. Não é fácil exercer a nossa fé em momentos de crise, minhas irmãs. Mas eu pergunto, será que é possível ter algum aprendizado frente à crise? Como tem sido, minha querida, o seu aprendizado em meio à sua vivência atual? Saibam que a crise também nos oferece possibilidades de descobertas, de criar estratégias, possibilidades de aprendizado, oportunidade de nos tornarmos pessoas diferentes. E quando eu falo em pessoas diferentes, a gente precisa pensar em pessoa diferente para melhor ou para pior. Sim, porque Deus nos dá a liberdade de escolha. E quando fazemos uma escolha, nós sabemos que toda escolha tem uma consequência. Precisamos nos lembrar disso, que toda a escolha tem uma consequência. Então, qual tem sido a sua escolha diante da vivência em que você está tendo neste momento? A segunda característica muito inerente à nossa humanidade, que quero destacar, é a potência. Diferente da impotência, a potência é uma característica que comumente não falamos e não observamos a existência dela em nós. É um substantivo que caracteriza o que é potente, o que tem poder, do latim potens, aquele que pode, potente. Nós ouvimos muito falar, por exemplo, sobre o empoderamento feminino e talvez aqui nós possamos sim validar essa ideia se pensarmos no controle que buscamos ter sobre todas as coisas e pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Nós simplesmente agimos, fazemos as coisas, ordenamos, fazemos acontecer. Interessante é que ao longo dos nossos dias, pensamos e agimos como pessoas que têm um controle absoluto sobre todas as coisas. Então, o controle sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, nosso trabalho, nossas verdades, nossos princípios, nossa moral, controle sobre as nossas realizações, projetos. E se estamos no comando, não pensamos que alguma coisa pode dar errado, mas sim que tudo dará certo, especialmente se eu estiver no comando. Não é assim mesmo que acontece? É a potência em sua forma de poder, de autoridade, de influência. Eu tenho o poder de realizar, eu tenho o poder sobre a minha própria vida e eu decido de acordo com o que me é apropriado. Então perceba que nós estamos falando sobre o eu não posso, representado pela impotência, e do eu posso, pela característica da potência. Mas nós precisamos lembrar que quando há uma oscilação entre o que eu posso e o que eu não posso, quando há uma oscilação entre essas duas características, nós nos tornamos pessoas vulneráveis. De repente, minha querida, alguns sentimentos estão emergindo em você, tais como a fragilidade, o negativismo, a tristeza, e que são sentimentos válidos e naturais, especialmente quando enfrentamos crises existenciais. Eu me lembro muito de um filme que eu assisti quando, há algum tempo, este filme se chama Divertidamente. Conta a história de uma menina, de uma criança que estava passando por algumas mudanças em sua vida, mudança de casa, mudança de cidade. E no roteiro desse filme, algumas emoções estavam representando os sentimentos, então, daquela criança. E existia, então, a alegria, existia a tristeza, tinha ali o nojo, o medo. E o que quero destacar é que
a personagem, a Alegria, ela queria que ela não entendia por que a existência daquelas outras emoções, porque todo mundo não poderia ser alegre o tempo todo. Então ela, durante todo o enredo, a história do filme, ela luta para fazer com que todos aqueles outros sentimentos se transformassem em alegria. Minhas queridas, nós sabemos que não acontece assim em nossa vida. Nós temos as nossas emoções que, vez por outra, elas ficam afloradas. Há momentos em que, de fato, nós precisamos, sim, chorar. Se tem vontade de chorar, pare, chore. Nós não precisamos ter vergonha das nossas emoções, mas sim nós precisamos extravasar, colocar, dividir também os nossos sentimentos, aqueles sentimentos que são negativos também. Nós dividimos tantas as alegrias, né? O Facebook da vida, o Instagram e tantas outras redes sociais mostram o tempo todo as pessoas felizes como se não tivessem problemas, mas nós precisamos aprender a dividir também, a compartilhar também aquelas emoções que estão fora, que estão mexendo conosco, que estão de alguma forma nos deixando triste. Mas me permitam dizer, queridas, cuidado. Cuidado, se você percebe que o seu gerenciamento emocional também está fora de controle, é hora de buscar ajuda. Coloque em exercício a potência que é em você nesse momento, ou seja, o que você pode fazer. Converse com alguém de sua confiança, e se ainda assim você perceber que está perdendo a capacidade de controlar suas emoções, busque ajuda profissional. Entenda que não podemos abrir mão do tratamento da nossa saúde emocional e mental quando sintomas dão sinais de alerta. Minhas queridas, Deus dotou de capacidade os homens e mulheres para esse fim também. A Bíblia diz que Deus é fiel, que não seremos tentados além do que podemos suportar. Então é muito bom que façamos a nossa parte também. Precisamos fazer o que de fato é possível ser feito. Uma outra dica importante é criar rotinas no que diz respeito aos hábitos e aos horários, por exemplo, do sono, da alimentação. O que você tem feito com a potência que é em você? O que você pode fazer, o que você tem feito para gerenciar adequadamente suas emoções nesse momento de tantas perdas? Você tem sido também empática com as necessidades do outro? Ou você tem sido egoísta, dando importância somente ao não dando importância ao sofrimento alheio? Nesse sentido, você percebeu o quanto a pandemia tem dado importância, tem trazido, acendido aí o senso de solidariedade na sociedade em geral? Marmitas sendo distribuídas, álcool em gel também sendo distribuídos para as pessoas através de farmácias, pessoas que estão sendo que necessitam. Vemos quando eu falei de marmitas, foi um episódio, então, das marmitas sendo distribuídas aos caminhoneiros, moradores lá de Belo Horizonte, que foram levados a hotéis, né, sem custo algum. Em nossas cidades, nós vemos pessoas distribuindo cestas básicas, distribuindo máscaras para os idosos. Queridas, que descobertas você tem feito a respeito de si mesmo? Há uma outra historiazinha que eu gosto muito de contar. Rubem Alves, em seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, ele conta um episódio de uma colônia de ostras que vivia lá no fundo do mar, e essas ostras cantavam alegremente. Elas estavam muito felizes, mas tinha uma outra ostra que estava ali separada delas, cantava assim um canto triste, mas ela estava em sofrimento. As outras até pensavam que ela estava em depressão, mas não, ela estava sofrendo. Então, enquanto as outras ali estavam cantando aquele canto aquático, né, bonito, a outra, então, estava ali lidando com o seu sofrimento. Uma
Um grãozinho de areia havia entrado em seu corpo frágil e ela então estava sofrendo com dor por causa daquele grão de areia. Até que um dia passou um pescador e conseguiu pescar todas aquelas ostras, levou para sua casa, entregou à sua esposa. Sabemos que a ostra é um molusco comestível, e então a sua esposa fez um belo de um caldo com as ostras, e enquanto eles estavam ali se deliciando com aquelas ostras, o pescador sentiu que algo durinho estava entre os seus dentes, e ele então tirou e percebeu que era uma pérola. Moral da história é que aquela única ostra que estava em sofrimento, ela transformou a sua dor, ela transformou o seu sofrimento em algo de muito valor. As outras não viram a necessidade de produzir coisa alguma. Minha querida irmã, qual tem sido a pérola que você tem produzido nesse momento? Que pérola você tem produzido frente ao sofrimento pelo qual você tem passado atualmente? Lembram do sofrimento, por exemplo, de Sara por ser estéril? Ela nos deixou a pérola da fé e da obediência. Lembram do sofrimento de Esaú em meio a uma dificuldade que ele tinha lá de relacionamento com seu irmão? Esaú nos deixou a pérola do perdão. E do sofrimento de Paulo em meio a tantas perseguições, Paulo nos deixou a pérola da coragem e submissão. E tantos outros exemplos que a Bíblia, que a palavra de Deus registra. Eu desafio você a sair da sua zona de conforto e se surpreender com a sua capacidade de superação. Eu desafio você a sair da sua zona de conforto e se surpreender com a sua capacidade de superação. Eu quero terminar, minhas queridas, deixando com vocês uma palavra de ânimo. No Salmo de número 91, nós lemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então percebam, minhas queridas, temos um Deus todo-poderoso. Eu não estou falando de um Deus potente, muito menos um Deus impotente. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Um Deus que é potente, que efetua poder a depender em qualquer circunstância, independente da sua atuação ou tração. É o Deus que tem o poder de te dar a provisão do alimento, mesmo que você tenha perdido o emprego. É o Deus que tem o poder de transformar a sua tristeza em alegria. É nele que está a fonte da vida, e ele, e somente ele, é que tem o poder de nos dar a vida eterna. Nele, minhas queridas, temos a luz que desvenda o que não podemos enxergar. Ele é a luz do mundo. Nós temos um Deus todo-poderoso que conhece nossos pensamentos. Ele conhece nosso levantar e nosso deitar, como diz o salmista. Ele é um Deus que tem o poder de nos sondar e, portanto, ele sabe e conhece todas as nossas emoções. Sozinhas, minhas queridas, nós não podemos conseguir gerenciar, nós não vamos conseguir gerenciar as nossas emoções. Mas é muito certo que quando paramos e falamos com Deus, recebemos o alívio para as nossas angústias. Então nós finalmente precisamos reconhecer que nós somos mulheres impotentes, limitadas. Não podemos usar da nossa potência o tempo todo. Então, queridas, peçamos perdão a Deus pela nossa prepotência de querer ter o controle sobre tudo. E tenhamos Deus, o Deus onipotente, o Deus que é todo-poderoso, como nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Que Deus nos abençoe.
eu vou estar fazendo uma oração cantada e eu quero que você também a faça comigo neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer